Nesta edição do Agricultura BR, nós vamos falar a respeito da comercialização internacional de soja e como que esse câmbio preferencial na Argentina fez com que se destravassem as vendas por lá. Como é que isso influenciou o seu negócio? Você vai conferir no programa de hoje. Também vamos trazer os indicativos a respeito do que vem acontecendo no mercado do café. Mercado do café que tem no Brasil o maior produtor e exportador de arábica do mundo e uma safra menor do que aquela que vinha sendo projetada por muita gente. E olha, o Laninha, por incrível que pareça, se fortaleceu durante a primavera, deve se fortalecer durante a primavera, e é isso que você vai conferir, os efeitos desse Laninha mais forte no campo, nas áreas de produção no Brasil. São os assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos, começo agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 9 de setembro. Que bom tê-los por aqui, você que nos acompanha no Brasil, nos países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, aqui no país pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, todas as páginas que compartilham o nosso programa, pelo YouTube do Canal do Boi, você está acompanhando a partir de agora também ao vivo em todo o mundo, você pode acompanhar. Se você está no Paraguai especificamente, nos acompanha pela Neo TV, TV por assinatura. Começo esta edição de Agricultura BR falando a respeito de câmbio. Aliás, câmbio será um assunto recorrente no dia de hoje, que nós vamos falar de câmbio aqui no Brasil, das suas influências, como é que ele tem sido trabalhado, também as mudanças, as alterações de câmbio lá na Argentina, que deu uma preferencial e destravou a comercialização de soja pelos produtores que estavam segurando bastante o produto. E nós vamos acompanhar então agora, começar falando como é que estão os negócios com dólar aqui no Brasil. Dólar que vem em queda, dólar vem perdendo 1% agora, 1,02% de queda para a moeda norte-americana, a R$ 5,15 mais 2 para o dólar. É o que nós temos agora em relação à moeda norte-americana neste momento, vai caindo, né? Vai pegando um pouco de volta, perdendo um pouco do que subiu durante o dia de hoje. Essa semana teve perdas, hoje vai caindo ali, né? Teve altas, hoje vai caindo o dólar no mercado aqui no Brasil. Vamos continuar falando de dólar, de mercado, também de câmbio, mercado financeiro. Vamos saber do dólar, as altas para o dólar. Quem fala sobre esse assunto para nós é Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje o dólar vem abaixo mesmo de R$ 5,15, chegou a operar a faixa de R$ 5,14. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque também lá fora há um movimento de queda para o dólar frente a outras moedas do mundo. Neste momento, o dólar é negociado na faixa de 5,15 mais 50, ou seja, praticamente 5,15, uma queda de quase 1%, queda de 0,97%. Isso ocorre não só por conta de uma desvalorização do dólar lá fora, como nós podemos ver através do dólar Index, porque o índice dólar também vem em baixa lá fora. Frente a diferentes moedas do mundo, as moedas mais fortes do mundo, o dólar recua 0,61% e opera agora naquela faixa de 109 mil pontos. Aliás, bem perto de 109.200 pontos, 109.050 pontos. Veja, nós tínhamos o dólar Index na faixa de 100 mil pontos recentemente, ou seja, já cai agora para um nível mais baixo, né? E o que ocorre também, fora isso, é um fluxo de dólares para o Brasil. É o que apontam as principais agências de notícias nesta manhã. É que há um fluxo positivo esperado para o Brasil, já está ocorrendo e ele traz, lógico, perspectiva de uma valorização do real, né, frente ao dólar, uma oferta maior. Agora, o dólar recuava também frente ao peso mexicano, 0,24%, perdia quase 1% contra o peso chileno, aliás, perdia também 1,10% frente ao rand sul-africano. Bom, contra divisas de países exportadores, o dólar caía 1,20% frente ao dólar australiano e caía 0,30% frente ao dólar canadense. Ou seja, há uma baixa no dólar lá fora e isso repercute aqui. O cenário é positivo no exterior, boa parte das bolsas opera em alta, ou seja, há aí, vamos dizer, uma
queda para o dólar generalizada. Não é só frente ao real. Enquanto isso, o que acontece com o petróleo? Custo da energia, base de referência para todos os demais produtos, né? A chamada rainha das commodities, né? Petróleo, veja, petróleo tipo Brent volta a subir. Neste momento, petróleo tipo Brent, negociado no mercado futuro, para outubro, opera com alta de 2,80%, 2,78%, variando minuto a minuto, né? Bom, 91 dólares e 64 centos o barril neste momento. Veja, operava abaixo de 90 dólares o barril, levou muito para chegar nesse nível, né? Ficou bom tempo na faixa de 110, 105 dólares o barril, caiu para a faixa de 90, agora sobe para 91,70, 91,50. Petróleo negociado nos Estados Unidos, aí é o petróleo WTI, né? A base é petróleo do Texas, nos Estados Unidos, petróleo WTI a 86 dólares e 71 centos o barril, também sobe agora 3,11%, ou seja, em média 3% a alta para o petróleo no mercado internacional. Isso indica a recuperação para os preços do petróleo, energia continua cara, mas abaixo dos valores que nós vimos recentemente. E o destaque no noticiário, Fabiano, antes de encerrar, é lembrar que a japonesa Mitsui já adquiriu quase 30% do capital social da conhecida empresa Ouro Fino. Bom, comprou ações do BNDES Participações e do Opportunity, né, que administra recursos de investidores. Eles anunciaram a venda total de suas ações da Ouro Fino Saúde Animal à empresa japonesa Mitsui, que agora passa a ter 29% do capital da empresa. Segundo fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários, a Mitsui é considerada uma das empresas mais diversificadas do mundo, abrangendo comércio, investimentos e serviços. Ela possui 129 escritórios em mais de 60 países e mais de 110 bilhões de dólares em ativo. Agora tem uma boa parte, quase um terço, da Ouro Fino Saúde Animal. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Boa tarde a você. Tá o Pulga falando a respeito dessa importante empresa, né, fazendo uma aquisição junto àquelas ações que eram do BNDES na participação da Ouro Fino. Olha, vamos falar de milho agora, mercado do milho, mercado futuro, você acompanha no Agricultura BR. Eu tenho aqui as posições de curto prazo na B3, hoje o milho trazendo sinais mistos, mas tendendo ao negativo. A posição de novembro é negociada a R$ 88,92, a saca de 60 quilos com alta de 0,10%. As demais posições recuam. Janeiro, R$ 92,80 a saca, com queda de 0,18%. Março, R$ 95,70 por saca de 60 quilos, queda de 0,09%, e maio, R$ 95,40 a saca, queda de 0,25%. São os negócios com milho na B3. E olha, por boa parte deste ano se especulou que o Laninha perderia força. Entretanto, muitos números, análises que estão sendo feitas através de imagens de satélite, têm apontado que ele deve continuar ganhando força durante a primavera, o que já traz aí um sinal de alerta importante para a agropecuária brasileira e internacional. Quem fala sobre esse assunto é Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. A Agência Americana de Oceanografia e Meteorologia atualizou as condições do fenômeno Laninha. No comparativo, as temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial Centro-Leste ficaram abaixo da média em agosto. E assim, o cenário de Laninha continua nesta primavera, ligeiramente mais fortalecida que a previsão anterior. Laninha estará presente até o trimestre móvel, que é de dezembro, janeiro, fevereiro de 2023. A neutralidade só deve retornar entre o final do verão e início do outono aqui no hemisfério sul. Agora vamos dar uma olhada aqui no Nordeste. A chuva diminui e fica escassa nos próximos dias, até mesmo para quem mora no litoral.
O sol e céu claro predominarão em toda a região, com chances de chuva fraca entre a noite e madrugada, mas é apenas para quem mora aqui na costa, entre Bahia e Pernambuco. A umidade em solo na faixa leste da região está entre 70% e 90%. No interior, o solo está totalmente seco, favorável às lavouras de algodão em fase de colheita e também na qualidade das plumas nos estados da Bahia, Piauí e Maranhão. A redução da chuvarada no leste da Bahia também favorece a colheita e secagem dos grãos como cacau e café. Até próximo ali ao dia 24 de setembro, a chuva será passageira e isolada. À tarde, as temperaturas sobem e o sol prevalece. No centro-oeste, a umidade do ar continua baixa nas horas mais quentes do dia. O risco de incêndios continua elevado em toda a região. Vamos dar uma olhada então nas máximas nas capitais do Centro-Oeste? Olha só, a partir de segunda-feira, Campo Grande tem máxima de 36, bem quente. Cuiabá, 39, também calor por lá. Brasília tem 32 graus de máxima e Goiânia 36, bem calor, viu? E não tem previsão de chuva para nenhuma área. Na região norte, a partir da semana que vem, vamos dar uma olhada como é que fica? Tem um corredor que se forma entre o norte e sudeste. Até a previsão de chuva retornando sobre Amazonas, Acre e Rondônia. Mas o Pará, que é o estado com o maior número de incêndios e desmatamento, segue com o tempo seco e um solo ainda mais suscetível a novos focos. E falando em sudeste, na semana que vem chove em São Paulo. Tudo por conta do corredor de umidade, que volta a atuar no estado. E compromete o retorno das precipitações até para quem mora no interior paulista. Essa chuvarada ajuda um pouco no combate de novos e pequenos focos de incêndios, mas também compromete a finalização das atividades de colheita no estado. No sul, os produtores da Serra Gaúcha novamente se atentam à chuva mais forte, com ventos e trovoadas. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o frio mais intenso é previsto no domingo, com 2 graus de mínima e geadas pela manhã. Neste mesmo dia, a chuva volta de noite e as temperaturas máximas também ficam baixas na semana que vem. Fabiano, volto com você. Obrigado, Julian. Boa tarde a você. Por aqui a gente segue trazendo agora as informações do mercado da soja e mostrando como é que estão os valores de referência nos portos brasileiros. Nós temos aqui valores para entrega em outubro para a soja nos portos de Santos e Paranaguá, referência em R$ 187 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR traz para você agora o destaque da soja negociada em Chicago neste momento. Nós temos o painel mostrando alta relevante nesta sexta-feira, recuperando boa parte dos recuos que tivemos no acumulado de semana, uma semana mais curta por conta do feriado norte-americano na segunda-feira e também fazendo com que soja passe a operar novamente acima de 14 dólares o bushel. Novembro, 14 dólares 600 o bushel, alta agora de 1,44%. Janeiro, 14 dólares 11 centes o bushel, alta de 1,42%. Março, 14 dólares 13 centes mais 6 o bushel, alta de 1,36%. E maio, 14 dólares 17 centes o bushel, alta de 1,34%. Soja em Chicago vem se encaminhando para fechar a semana com uma alta, novamente negociada acima dos 14 dólares o bushel, e ressentiu durante a semana algumas questões. Uma delas está ligada a uma estimativa, uma expectativa de safra maior de soja nos Estados Unidos, contudo a de milho deve ser prejudicada pelas questões climáticas, e também da Argentina, a Argentina que trouxe uma alteração no seu câmbio, tem uma moeda muito desvalorizada, mas a Argentina mudou o câmbio só para os produtores para que conseguisse fazer com que tivesse a volta da comercialização de soja lá na Argentina. A Bolsa de Rosário, inclusive, ela trouxe no meio da semana, nessa quinta-feira, um balanço mostrando que destravou mesmo. Para falar a respeito deste
este assunto e as expectativas para o relatório de oferta e demanda na próxima segunda-feira, eu converso com o analista de mercado norte-americano, o Aaron Edwards, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Aaron, obrigado pela participação. Como é que esses fatores, o câmbio na Argentina, uma expectativa de safra cheia nos Estados Unidos, como é que isso tem influenciado o mercado no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois é, a notícia da semana na soja que foi mais baixista veio da América do Sul. Na Argentina teve a história cambial que provocou muitas exportações da Argentina. No Brasil teve o relatório Conab, que aumentou a produção da safra passada em 1,5 milhões de toneladas na soja. E a previsão de chuva, falaram bem do Laninha, mas a previsão de chuva favoreceu o plantio, possivelmente começando até em setembro em várias regiões do Brasil. Não todas, mas tem evidência que talvez o plantio de soja possa começar e sem maiores atrasos, pelo menos em grande parte da área de produção do Brasil. Essa foi a notícia baixista da semana. Como você falou, nós temos o relatório do USDA. Pode ser que no relatório tragam aumentos de produção tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos que sejam baixistas. Dito isso, a movimentação dessa semana mostra para mim, pelo menos por enquanto, que preços abaixo de $14 em Chicago têm sido comprado. E isso mostra para mim que a demanda, quem compra grãos, está aceitando esse preço abaixo de 14 ou próximo de 14 como um bom negócio. E se essa for a realidade, nós vamos ter uma sustentação de preços. E qual que é a próxima novidade? Bom, a próxima notícia pode ser uma mudança de clima no Brasil ou exportações da China aumentando se realmente o preço está baixo. Então tem chance de uma recuperação esse mercado da soja, na minha opinião, mas nós temos esse relatório de segunda-feira que é uma incógnita e depois disso vamos ver se os compradores continuam dispostos a comprar próximo de 14 ou abaixo de 14. Aaron, a soja, pensando na soja em $14 o bushel, ela é interessante na Argentina e no Brasil de acordo com o câmbio. O câmbio que, inclusive, a Argentina destrava porque o câmbio ficou mais favorável aqui no Brasil quando o real está mais desvalorizado frente ao dólar. A soja com bushel a $14, ela está interessante para o produtor norte-americano neste momento? Essa é uma excelente pergunta. Financeiramente, nós estamos já entrando para o terceiro ano de bons preços. Então, o caixa do produtor norte-americano está cheio. Eu acho que isso é verdade de produtores no Brasil também. Eles tiveram bastante receita nos últimos anos. Então, por esse motivo, não tem muito incentivo para vender. Do ponto de vista de rentabilidade, a soja também é rentável, mais ou menos que o milho, dependendo dos insumos gastos no milho. Então, é um preço interessante, mas a pergunta hoje, para a maioria dos produtores, não é se eu deveria vender ou se eu preciso vender ou se é importante travar esse lucro, é uma questão de vai subir ou vai baixar. E a resposta dessa pergunta está dependendo da safra brasileira. Se o Brasil tiver uma safra cheia, sem problemas e sem sustos, 14 talvez seja um preço muito alto para o mercado internacional. Mas se tiver algum tropeço, se tiver algum susto, se produzir menos do que essa safra cheia, então os estoques mundiais estão em um patamar que não suportam não ter essa safra cheia e a gente pode ter preços bastante explosivos. Então a maioria dos produtores está um pouco preocupado com a baixa do preço, mas o Brasil tem que produzir para essa preocupação se concretizar. Então estão de olho na lavoura deles, mas já também estão fazendo muita pergunta sobre o que está acontecendo no Brasil. Vai plantar na hora? Vai ser safra cheia? Qual a expectativa de produção no Brasil? Já está vindo à tona como um assunto muito relevante para Chicago.
E aí entra naquela variável que não tem controle, né, Aaron? É o clima, né, que influencia os negócios. Aaron, no cenário atual, até um dia antes da Argentina confirmar a sua mudança na estratégia, na política de câmbio, nós tínhamos a soja norte-americana muito mais competitiva que a soja brasileira, até porque o Brasil tem pouca soja neste momento para comercializar da 21-22. Mas também as vendas antecipadas da 22-23 praticamente não ocorrem, estão muito lentas. Num movimento de mercado como esse, o que nós podemos esperar para os próximos meses, pensando também que a maior parte das áreas de produção no Brasil, as que não são irrigadas, elas não vão ter condições de começar cultivo agora, a partir deste momento. Já o segundo maior estado produtor, o Paraná, já teria condições legais de começar a cultivar no dia 11 de setembro, o Mato Grosso do Sul, Goiás, a partir do dia 16 de setembro. Isso não vai acontecer lá por outubro, né, lá pelo meio do mês de outubro. Como é que isso vai definindo, vai dando as definições para o mercado? Perfeito. Estamos entrando no terceiro ano de Laninha. 2 anos atrás, o que aconteceu foi que atrasou o plantio e a soja até que estava ok, mas atrapalhou o milho safrinha. Ano passado, plantaram soja em tempo hábil, mas a seca prejudicou a soja, mas o milho safrinha até que foi razoável. Então, essa situação do impacto do clima no Brasil vai determinar o tamanho da safra de soja e vai ter impactos no tamanho de safra de milho no Brasil. Se olhar para os inventários mundiais, nós precisamos de boas safras nos 2 hemisférios para tranquilizar esse mercado, e os Estados Unidos, mesmo tendo, não sendo uma quebra como 2012, não está tendo uma boa safra. Está tendo razoável, em algumas regiões horrível. E o Brasil vai precisar produzir uma safra cheia para começar a tranquilizar esse mercado. Então, pessoalmente, eu não estou muito preocupado com os riscos de baixa nesse cenário, mesmo se cair um pouquinho mais em setembro. Eu acho que vão ser quedas que vão ser compradas, e eu sou otimista em relação a preço, entrando para esse período de incerteza na safra brasileira. Aaron, para encerrarmos aqui a nossa conversa, vou fazer uma pergunta mais direcionada para o milho e em torno das expectativas do relatório de oferta e demanda. O que eu tenho conversado aqui com produtores, também com analistas regionais aqui que atuam no Brasil, Argentina, Paraguai também, que o Brasil veio com uma segunda safra, colheu, né? Está praticamente conclusa a colheita da segunda safra, ainda na campanha 21-22, recorde, então o total de produção foi recorde, no momento no qual se tem uma menor disposição do cereal no mundo, por conta das questões da guerra, a Ucrânia produzindo muito menos, conseguindo embarcar menos ainda, Estados Unidos numa provável situação de produzir menos na 22-23, então o pessoal está dizendo aqui o seguinte: o mundo vai produzir menos, mas o Brasil vai produzir mais milho. O que o relatório pode trazer, que pode trazer uma confirmação? E você acredita, de fato, que isso venha a ocorrer? Sim, o Brasil pode produzir mais. Agora, a questão internacional do preço, os inventários de milho estão muito apertados. Pessoalmente, eu não acho que o segundo ano de uma guerra, falando da Ucrânia, você vai produzir mais grãos do que no primeiro. Então, tem vários fatores que são favoráveis para o preço do milho. Dito isso, o preço físico no Brasil talvez precisa descartar essa pressão de venda de quem tem inventários disponíveis que precisam ser movimentados. Então, no curto prazo, nós podemos ter essa pressão de venda. Expectativas para o mercado doméstico de milho no ano que vem no Brasil está dependendo da produção safrinha. E isso está dependendo de quando vai ser plantada a soja, pressão de laninha, clima. Então, para mim, projetar o mercado físico do Brasil para o próximo ano pode até arriscar a área, mas produção é uma incógnita muito grande. A nível mundial, os estoques de milho estão muito apertados e vai precisar desse milho do Brasil. Eu acho que o Brasil vai ter fortes exportações esse ano. Tá certo, Aaron. Eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você.
Ótima tarde. Conversamos com Aaron Edwards, ele que é analista de mercado, falou ao vivo da Flórida, nos Estados Unidos, onde ele atua. E olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco o assunto por aqui é o café, a produção de café e as suas projeções. Eu volto já. E o assunto de agora no Agricultura BR é o mercado de café, como que estão as últimas movimentações, expectativas de produção aqui no Brasil também, que são diretamente impactam este mercado internacional, até porque o Brasil é o maior player do cenário internacional, maior produtor e exportador de arábica. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com o Leonardo Rossetti, ele que é analista da Stonex e participa do programa conosco. Leonardo, obrigado pela participação mais uma vez por aqui. E chegamos a ver algumas altas recorrentes com café, depois o mercado corrigiu um pouco e com muita visão em cima daquilo que o Brasil pode, de fato, entregar de café. E a colheita mostrou-se bem menor do que aquilo que se acostumou a ver dentro daquelas estimativas apresentadas. Como é que você avalia este momento para o cenário do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar participando aqui novamente com vocês. Pois é, essa semana, né, a gente teve uma semana um pouco mais atípica no mercado, como você bem falou, algumas correções, né? Mas nós tivemos um mercado aí com menor liquidez também, né? Teve o feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, que a bolsa ficou fechada, feriado aqui no Brasil na quarta-feira, deixando o mercado ainda mais travado, né? A gente teve essas últimas sessões, o mercado passando por correções técnicas, mas lembrando que isso vem depois de altas muito fortes no fim de agosto, né? E além de ter sido um período de um cenário macroeconômico de maior aversão ao risco, temor com recessão global, crise energética na Europa, o dólar avançando, né? Isso tudo ajudou a pressionar, mas ainda há muita apreensão no mercado de café, tá? Hoje mesmo, os preços já estão recuperando boa parte das perdas dessa semana, né? A gente tem que lembrar que ali no final de agosto, principalmente na semana ali entre o dia 22 e 26, a gente teve altas muito fortes nas bolsas, né? Mais de 11% na Bolsa de Nova York, mais de 10% na Bolsa de Londres, e isso vem por dois principais fatores, né? Um fator é isso que você mencionou, né? A colheita, né, dessa safra corrente 22-23, que vem sendo notada por diversos players como abaixo do esperado, né? Muitos produtores reportando colheita abaixo do esperado, parceiros nossos aqui da Stonex também vem relatando isso, né? E alguns lugares, colheita até abaixo da safra anterior, né? Sendo que a gente está atualmente numa safra de alta no comparativo com uma safra de baixa no ano passado. E isso tem gerado preocupação. Essas altas recentes foram o mercado basicamente precificando isso, né? Porque já se esperava uma produção menor que todo o potencial, devido a tudo que nós observamos no ano passado, né? Seca, geadas, né? Mas não tão fraco assim, né? Então a gente tem visto vários participantes do mercado aí revisando as suas estimativas, né? Principalmente muita gente que projetou uma produção brasileira muito acima de 60 milhões de sacas está revisando aí os seus números, tá? E além disso, o segundo fator que tem sido precificado pelo mercado e que ainda deve contribuir para que as cotações na Bolsa se mantenham em faixas de preços e patamares mais elevados, são justamente as preocupações quanto à florada, né, que define o potencial aí da safra do próximo ano, né, em meio a previsões climáticas ainda muito incertas, né. Nos últimos meses, nós viemos de a maior parte dos meses mais secos que o normal, né, no cinturão cafeeiro. Nós temos essas projeções de alta probabilidade de ocorrência pelo Laninha no terceiro ano consecutivo, né. Ontem mesmo, o NOAA, a agência americana, aumentou as probabilidades, as chances de Laninha para 91% nesses meses aí até outubro, novembro, e isso está associado a um atraso das chuvas, né, no cinturão cafeeiro, principalmente nas áreas produtoras de café arábica. Então, ainda não tivemos indicativos dos volumes necessários de chuva para desencadear a maior parte da florada, né? Nós vimos algumas floradas pontuais, mas ainda não houve esse volume de chuvas para ter essa florada massiva nas áreas produtoras de café. Os modelos de previsão ainda não mostram todos esses volumes no mês de setembro, né? Possivelmente aí realmente já influenciados
pelos efeitos do Laninha. Então, isso são todos fatores aí que têm seguido como motivo de preocupação e apreensão no mercado, né? E aí a gente vê essas volatilidades no preço que tem ocorrido nessas últimas semanas. Leonardo, vou fazer uma pergunta, essa é uma pergunta baseada com conversa de quase uma centena de cafeicultores aí nos últimos meses. E o que o pessoal vinha apontando? Eles já vinham vendo dentro das suas propriedades que a produção não seria dentro daquilo que estava se dizendo. Né? Alguns analistas participaram por aqui, mais ligados ao campo, pessoal da agronomia, dizendo que não dava para chegar naquilo. Né? E realmente acabou não chegando. Mas nesse período no qual tivemos as especulações, levantamentos apontando para outro cenário, nós tivemos pressão negativa sobre o preço do café. Agora teve uma recuperação no final de agosto, vem recuperando um pouco mais a semana nessa sexta-feira. Entretanto, os valores, nós tivemos aquela barrigada, fizemos uma espécie de U mais aberto aí nos valores em relação ao café. Como é que fica essa conta agora para o cafeicultor, principalmente para quem fez negócios, né, e travou naquele momento de baixa? Assim, a gente tem que lembrar, né, que apesar de eles terem recuados aí aquelas máximas históricas que nós já observamos algum tempo atrás, os preços ainda estão em patamares historicamente elevados, né? Então, a gente tem que lembrar que o produtor ele tem também enfrentado dificuldades, né? Seja aí com produtividade ou custo da sua produção, né? Até pela complicação com relação aos fertilizantes, por exemplo, né? Que ainda estão caros, apesar de mais baratos que no último ano, mas ainda assim nós vemos, né, patamares que são capazes de gerar margens boas ao produtor, né, e aí fica também aquele lembrete de que é sempre importante entender como funciona essa dinâmica do mercado, né, mercado internacional, dólar, como isso que vai impactar no preço do produtor, aquelas recomendações, né, de não negociar toda a sua safra de uma vez, buscar meios de se proteger, né, dessa volatilidade, mercado financeiro e tudo mais. Mas o produtor que já negociou, ele ainda conseguiu aí algumas margens de ganho, tá? E a recomendação é ficar atento para o mercado mesmo, né? As preocupações com relação à florada ainda podem gerar muitas movimentações no mercado que podem gerar oportunidades, né? Dependendo do desempenho do clima aí agora nos próximos meses, né? A gente sabe que setembro e outubro a gente tem o chamado mercado de clima, né? Que o clima acaba influenciando, gerando muito mais volatilidade, justamente por conta desse desempenho da florada, né? E aí são dois fatores também de atenção, né? Que podem mexer bastante com os preços, né? Se a gente vê um atraso prolongado das chuvas, né? Visto que as lavouras já estão enfrentando um clima seco há meses, isso pode afetar o potencial da produção da florada. Vendo um regime de chuvas desuniforme também, né? Então, se a gente tem uma chuva que desencadeia a florada, né? E a gente é necessário uma continuidade dessas chuvas, né? Se houverem intercalações com períodos secos e quentes, pode prejudicar o desenvolvimento, né? Porque depois que a florada acontece, esse processo não pode ser revertido e aí as flores ficam muito mais suscetíveis a danos causados pela seca e temperatura alta. Então, se um desses dois cenários ocorrerem, a gente pode ver preços aí mais altos, né? Pode ver uma tendência um pouco mais altista, que também aí podem gerar oportunidades ao produtor, tá? Por outro lado, obviamente, existem os fatores que também continuam como ponto de atenção e podem gerar pressões baixistas, né? Essa questão da aversão ao risco global, alta do dólar, preocupações com relação ao consumo que ainda existem, né? Então, são fatores ainda que merecem ser acompanhados, toda essa inflação, custos produtivos que podem ser passados para o café ao consumidor, né? A gente tem observado uma tendência assim acontecendo agora mais nos Estados Unidos, na Europa. Então, são pontos de atenção aí para o produtor acompanhar. Tá certo. Então, Rossetti, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Conversei com o Leonardo Rossetti, analista da Stonex, aqui no Agricultura BR, sobre o mercado do café. Vou ficando por aqui, volto às 16 horas na terceira edição. Na sequência, você fica com De Olho na Fazenda. Uma boa tarde e até mais!